Uma boa noite a todos, que Jesus esteja presente no meio de nós. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Vamos orar agradecidos a Jesus por mais este dia no nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Convidamos neste momento os nossos amigos espirituais, os protetores de nossas casas, aqueles que se interessam por nós, nossos anjos de guarda, os irmãos encarnados e desencarnados, que oram conosco às terças-feiras, no nosso aprendizado, que nós possamos aqui, gratos por essa oportunidade, iniciar o nosso Evangelho de maneira simples, que todos possam receber neste momento as bênçãos do Senhor Jesus. Que assim seja. Então, nesse momento, nós estamos iniciando o nosso Evangelho. Marcamos aqui um texto para leitura. No nosso Evangelho aqui na minha casa, nós fazemos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Hoje nós vamos ler uma parte do capítulo 11, no item 8, na instrução dos Espíritos, a lei do amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual.
Ela já não conduz mais os suplícios, mas sim a conquista de seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhe eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada. Para alcançar a meta que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, que trazem consigo o progresso. Assim como a semente contém-se a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor, que une todos os seres, encontrarei os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Uma boa noite, então. Nós iniciamos aqui a lei do amor, falando que o nosso evangelho, à luz da doutrina espírita, é uma divulgação da nossa campanha do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar que nós fazemos todas as terças-feiras. E esse Evangelho, ele traz... Só um minuto. E esse Evangelho, ele traz aqui essa mensagem de amor, essa mensagem de alegria e paz, e que nós possamos, na noite de hoje, nesse evangelho, nessa vibração pelos nossos familiares, nessa vibração de alegria, que nós possamos absorver todas as vibrações de amor do Cristo aqui conosco. Então, nós escolhemos as 20 horas para fazer o nosso evangelho, colocamos a nossa jarra com água, nosso copo com água, fazemos a nossa prece de forma simples. Você pode colocar aí na tua casa um copo, uma jarra, para depois distribuir nas garrafas para ir tomando durante a semana. Também o evangelho faz a limpeza da nossa casa, porque a luz do Cristo, ele traz todo um benefício no nosso lar. Ele nos beneficia de maneira que nós nem imaginamos. Então, essas vibrações que nós trazemos do plano espiritual, durante o momento que nós estamos fazendo o evangelho, faz essa limpeza na nossa casa, retira os miasmas dos cantos. Essa limpeza, ela serve para acalmar o nosso sono, e muitas vezes nosso sono está agitado, dos nossos filhos. As discussões e as desavenças dentro do nosso lar, para que tenha um lar um pouco mais equilibrado. Nós estamos num período muito complicado dentro do nosso planeta, com vibrações muito cinzentas. Então, o Evangelho no Lar, ele traz todos esses benefícios para nós. Hoje, dando continuidade no nosso Evangelho, nós vamos ler aqui o livro Fonte Viva, capítulo 119.
Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel. Eia agora. Eia agora, vós que dizes amanhã. Tiago 4,13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente. Vou fazer uma pausa aqui porque nós temos o agora. O amanhã a gente não sabe. Então, que pratiquemos o bem hoje. O amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida em extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é garantia da produção de valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feristes e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajudando-o sem demora, para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. Na dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-no o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Então, que nós possamos aproveitar o máximo do nosso tempo aqui no planeta, que nós possamos fazer o máximo de bem que nós tenhamos essa oportunidade nesse momento, que nós possamos auxiliar os companheiros que caminham conosco na dificuldade diária, que nada nos passe, que possamos passar em revista o nosso dia, todas as necessidades que nós estamos enfrentando. Se tivermos coragem, se tivermos fé, tudo isso será para nós fácil, porque Jesus caminha conosco. Sempre coloco nas minhas passagens que nós temos que tentar caminhar nas pegadas do Mestre Jesus, nas luminosas pegadas do Cordeiro, porque ele sempre bate a nossa porta, né? Ele sempre bate pedindo para entrar no nosso coração, e que nós possamos abrir o nosso coração mais e mais na prática do bem, do amor ao próximo, que é Jesus vibrando conosco. Dando sequência aqui no nosso Evangelho, vamos fazer aqui também mais um livro do Chico. Aqui eu escolhi alguns. Hoje nós temos 3 livros do Chico. E esse aqui, ele se chama Roteiro. Roteiro, por Emmanuel. E é o capítulo 2 do livro Roteiro, Plano Carnal. No plano carnal, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial, para ele, à maneira de câmara abafadora. Visão, audição,
tato, padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos, hábitos profundamente arraigados nos séculos, iam e jazem na forma estática de intuições e tendências. Vamos fazer uma pausa aqui, porque nós falamos no primeiro capítulo, na primeira passagem que nós fizemos do Evangelho aqui, que nós falamos a respeito do amor, nós falamos a respeito da reencarnação. Aqui, ele está falando exatamente da reencarnação, né? Onde nós temos toda a nossa parte sensorial, né? Mas nós não lembramos de tudo o que nós já passamos em outras encarnações. Nós temos as intuições, as tendências. É isso que esse início de passagem fala aqui. E ele segue assim: forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade, para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada. Então, ele fala que o nosso espírito, envolvido em todos esses sensores, permanece ali, como nessa proteção que é o nosso corpo. Em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto o mundo opaco em similares e reiterados desajustes. Então, ele cita aqui que nós reencarnamos, né? Que nós temos limitações, que são as limitações do nosso corpo. Ele fala que nosso espírito, como é um espírito livre e ele fica ali preso à matéria, ele chama, ele se sente nesse estado torturado, mas nós não podemos esquecer que durante o sono, o nosso espírito, ele se liberta. Ele se liberta e ele vai para as esferas espirituais, para onde ele tem as suas afinidades. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor da autossuperação. Muitas vezes aquele espírito está numa situação em que ele não pode sair daquele local, às vezes ele está num estado em que ele não tem todas as ferramentas funcionando. Quando eu falo de ferramentas, são os braços ou são as pernas. Então ele fica naquela condição ali para ter uma autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam, sobretudo a estender-se e dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Então, a nossa encarnação é um processo em que nós estamos lapidando, em que nós estamos moldando, em que nós estamos pulindo o nosso espírito e nos elevando. É naquela situação que você tem dentro da tua casa, é numa situação em que você se sente oprimido. Muitas vezes, o mal que nós achamos que é mal é uma depuração do espírito, porque Deus nada faz de imperfeito.
né? Ele não dá a saúde para um e dá a doença para o outro. Ele não dá a alegria para um e a tristeza para o outro. Ele não é parcial, ele é imparcial. Então, as provas que nós escolhemos a passar aqui nesse planeta são para o nosso adiantamento ser bem aproveitadas, né? Porque quando nós recebemos uma prova, o nome já fala, é uma prova, nós estamos fazendo um teste. Se nós passamos por essa prova resignados, se nós passamos por essa prova agradecendo a Deus porque chegou para nós e que nós estamos ali trabalhando a paciência, nós estamos ali trabalhando as nossas ferramentas, nós com certeza venceremos nossas provas. Mas se nesse caminho, nesse trajeto, existem as maldições, existem o falar mal, o deixar para lá, o porquê comigo, né? Nós muitas vezes falamos assim, por que isso aconteceu comigo? Então, eu não me coloco na condição de filho igual a todos os outros filhos de Deus. Eu quero ser o filho predileto de Deus, mas nós temos que lembrar que Deus é imparcial. Que Deus é imparcial. Ele ama a todos indistintamente. E ele dá a cada um de acordo com aquilo que ele necessita para o seu adiantamento, para a sua evolução, para a sua caminhada aqui no planeta. Então vamos seguir aqui na nossa leitura. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os recursos no espaço e no tempo, que foi o que eu acabei de falar, das provas que nós passamos e do proveito que nós tiramos de cada uma delas. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição da fixação dos dons que necessita para respirar em mais altos climas. Lembremos que nós estamos no planeta e o nosso planeta não é um planeta evoluído, é um planeta bom de se viver, é um planeta que nós temos água limpa, que nós temos um ar puro para respirarmos, que nós temos energia elétrica, que nós temos várias comodidades. Nós, se estamos nesse planeta, é porque nós tivemos o merecimento de estar nesse planeta, né? Mas, dentro da nossa caminhada aqui, que nós possamos aproveitar o máximo, fazer esse refinamento, fazer essa purificação de nosso espírito, ampliando os nossos conhecimentos, ampliando os dons que Deus nos deu, para que possamos respirar em mais altos climas. O que são mais altos climas? São outros planetas, são outras existências, são outros locais bem melhores do que o nosso. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda, com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce a dor que o repreende com o trabalho que o santifica. Nas faculdades sensoriais, são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhes
leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando, agindo no bem, pouco a pouco tece asas de amor e sabedoria, com o que mais tarde desferirá venturosamente voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Então, nós estamos aqui fazendo a leitura do livro Roteiro, uma breve explicação, quando ele fala, né, que nós, mesmo estando presos, vamos dizer assim, o nosso espírito preso a esse corpo é uma ferramenta em que nos possibilita fazer muitas coisas boas para atingir o prodigioso reino da luz, né? Para que nós, dentro da nossa caminhada evolutiva aqui no planeta, nós possamos tecer as asas que bem Chico fala aqui, né? Asas de amor e sabedoria, que mais tarde nós alçaremos voos mais altos rumo à eternidade. Então, essa passagem, ela continua ainda na nossa primeira leitura, que fala do amor, que fala da reencarnação, que fala do porquê nós estamos aqui, de como nós devemos agir nessa caminhada aqui no nosso planeta, que nós possamos aproveitar o máximo das oportunidades que nos caem às mãos. O nosso evangelho, sempre gosto de repetir, é um momento em que nós fazemos essa conexão com a espiritualidade, é um momento em que nós tiramos um dia na semana para orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos animais. Muitas pessoas moram sozinhas, né? Então, sozinho, você tem suas plantas, você tem o seu gatinho, o seu cachorro de estimação, o seu passarinho, ore por ele. Né? Às vezes a sua família, nem todos são espíritas, nem todos fazem o evangelho com você. Mas, se nós não imaginarmos que, né, se nós não tivermos a certeza de que o poder de Jesus é tão infinito, que o poder de Deus é imenso, que as barreiras de nossa casa, que as barreiras físicas, né, que são as paredes de nossa casa, nada disso impede que as nossas boas vibrações, transmitidas pelo nosso pensamento, transmitidas pela nossa vibração, chegue até o nosso irmão, o nosso pai, nossa mãe, nossos pais, que muitos, os meus já estão desencarnados, mas a nossa vibração de paz e amor, feita com sinceridade, chega até eles. Aquele filho teu que não participa do evangelho com você, que não está ali presente naquele momento, ou porque está estudando, porque está trabalhando, ou porque está numa atividade, a vibração vai chegar até ele. Então, nesse momento que nós estamos fazendo o evangelho do lar, essa conexão com Jesus, todos que vêm ao teu pensamento, todos que estão no teu raio de alcance, com certeza vai chegar até ele. Vai chegar até os seus amigos, aqueles da tua casa de oração, aqueles que participam com você da mesma fé. Eles vão chegar ao nosso pensamento, à nossa vibração de paz. E o evangelho é para isso. O evangelho é nesse momento, primeiro a tua casa física, que é limpa, a sua casa é retirada daquelas energias, de acordo com o seu pedido, os amigos espirituais fazem a limpeza daquilo que é necessário, eles fluidificam as águas, né?
Então, as águas, você usa ela como um remédio, se você está com uma dor, ela vai amenizar a dor. Mas nós não podemos esquecer, o remédio físico é em primeiro lugar, mas as águas, que elas são fluidificadas, elas nos dão equilíbrio, elas nos auxiliam nesse sentido. Uma outra coisa também que o Evangelho nos possibilita, a limpeza do nosso quintal, a limpeza da nossa calçada. Quantas pessoas trafegam pela nossa calçada, né? Que essa limpeza é feita pela espiritualidade maior, fazendo a proteção dos nossos portões, para que não entrem espíritos que vão nos desequilibrar. Então, o Evangelho ele serve para isso, uma vez por semana, fazendo o nosso equilíbrio, a nossa harmonização. Seguindo aqui, nós vamos mais um livro do Chico. Hoje separei 3 livros do Chico, né? E esse é um livro muito bacana, Mãos Unidas, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 34, página 110, Vontade de Deus. Até o momento nós falamos da vontade de Deus, falamos que Deus sabe de todas as coisas, que Deus caminha, sabe de todas as nossas necessidades, que nós estamos aqui nesse planeta fazendo o burilamento do nosso espírito. Né? Então, vamos dando sequência aqui na vontade de Deus. Quando nos reportarmos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos, e observando nossa condição de espíritos eternos, acalentado pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todo o caminho, a nosso respeito, que já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade, não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé, não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos, atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos, de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade, a elevação do melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus
Exaltando isso, nos ensinou a reafirmação em oração. Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós iniciamos o nosso evangelho falando a respeito da reencarnação, falando a respeito do quanto nós estamos aqui nesse planeta utilizando ferramentas perfeitas ou não, do quanto nós temos que trabalhar no bem, na prática do amor ao próximo, que dificuldades todos nós teremos. Dificuldades todos nós passaremos. Sofrimento fará parte da nossa estrada. Mas que nós possamos ter em mente de que Deus é por nós e que os ensinamentos de Jesus são sempre os melhores que nós temos a nosso favor. É a nossa cartilha, né? Nós costumamos dizer, dentro da doutrina espírita, que Jesus é o nosso modelo perfeito. É o modelo mais perfeito que nós temos no nosso caminho. Então, dentro dessa passagem que nós estamos falando aqui, tudo que acontece conosco não é por acaso. E tudo que acontece conosco, Jesus, Deus, sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos ter em mente que tudo nos acontece e nada escapa do olhar de Deus. Nada. Nada escapa do olhar de Deus. Os ensinamentos de Jesus são perfeitos. Perfeitos. E nós podemos aproveitar o máximo dos ensinamentos de Jesus aqui no nosso planeta. Caminhando aqui já para a nossa finalização do nosso evangelho, vamos fazer uma leitura final, aqui uma prece. Eu sempre escolho uma prece no evangelho nas coletâneas de preces, que é do capítulo 28 do meu evangelho. Para quem entrou agora, o meu evangelho que eu utilizo aqui na minha casa é o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. O nosso Evangelho no Lar, nós vamos escolher aqui aleatoriamente uma... Vamos ver aqui qual caiu. 56, da nossa coletânea de preces. Então, vamos ver aqui. Olha, a instrução é: prece por uma criança que acaba de nascer. Vamos ver o que fala aqui. Ver quais são as instruções, né? Bom, os espíritos apenas chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Veja aqui, fazendo uma paradinha rápida, veja que todas as passagens que nós fazemos aqui, que todas as leituras que nós abrimos aqui, nenhuma leitura é marcada. Marquei a primeira leitura, que está aqui, ó. A primeira leitura que eu marquei, que nós fizemos a leitura da Lei do Amor. E a partir da Lei do Amor, todas as leituras que nós fizemos, elas se entrelaçaram entre si. A nossa leitura final, que é aqui da nossa prece, foi uma prece aberta aqui entre nós. Nós escolhemos a prece, falando também a respeito do mesmo tema que nós estávamos comentando antes, né? Então, ele inicia falando das provas da vida corporal, ou seja, da reencarnação novamente. Aqueles que estão na erraticidade,
esperam que Deus lhe permita retomar uma existência e lhes proporcionar um meio de atendimento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das eventualidades da vida aos quais ficarão submetidos, seja ao executar uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento, sua felicidade futura, serão proporcionais pela qual empreguem o tempo que devem passar na terra. O encargo de guiar-lhes os primeiros passos e de dirigi-los em direção ao bem é confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar a execução disso que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, que nunca será violada impunemente. Então, ele fala aqui dos filhos de nossa alma, daqueles que nos são confiados, né, durante o nosso processo, durante a nossa passagem aqui, de tudo aquilo que nós ensinamos a eles, das coisas boas que nós ensinamos, daquelas que nós deixamos de ensinar e também somos responsáveis, né, pelas condutas de nossos filhos enquanto crianças, enquanto estão sob nossa guarda, nossa tutela. Passou a maioridade, aquilo que você fez, no máximo você vai poder aí dar um conselho, auxiliar, mas ele já está por conta própria. Mas, enquanto está sob tua guarda, enquanto está sob tua responsabilidade, enquanto menor de idade, confiado de Deus para nós, esses espíritos estão sob nossa tutela e nós responderemos de tudo aquilo que nós ensinamos e deixamos de ensinar a eles. Então a nossa prece fala assim: bondoso Deus, permitistes que o espírito dessa criança voltasse novamente às provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir. Dar-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a amar, a adorar. Faze, pelo teu poder, que essa alma se regenere na fonte de tuas divinas instruções. Que sob a proteção de teu anjo guardião, sua inteligência cresça, se desenvolva e faça desejar aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que te iluminará nas dificuldades da vida. Que ela, enfim, saiba apreciar toda a extensão de teu amor, que nos submete às provas para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiastes essa alma, para que ela possa compreender a importância de tua missão, e faze germinar nesta criança as boas sementes, até o fim em que ela possa, por suas próprias aspirações, se elevar sozinha até ti. Digna-te, Senhor meu Deus, atender a esta humilde prece, em nome, pelos méritos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Então, com essa prece, agradecidos pela oportunidade de mais um dia de oração aqui, mais um dia na prática do Evangelho, que Jesus possa nos auxiliar na nossa caminhada diária, que nós possamos ser merecedores de tudo aquilo que Deus depositou em nossas mãos, que todos os dons perfeitos que nós recebemos do Senhor, que Jesus possa continuar sendo a nossa bússola na nossa caminhada evolutiva. E todos aqueles que nesse momento participaram aqui conosco, que eles possam receber
o amor de Deus, as boas vibrações da espiritualidade. E nesse momento, as águas que vocês colocaram aí durante o nosso evangelho sejam abençoadas. Se você não colocou, mentalize o teu copo com água, a tua garrafa com água que está na cozinha. Mentalize as boas vibrações no medicamento que você está tomando. Tudo isso nós recebemos da espiritualidade e somos gratos. Agradecidos por mais este dia aqui, que Jesus possa abençoar-nos, nos proteger e nos direcionar na prática do bem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.